Muito bem, nós estamos aqui com o senhor Antônio Carlos Neri, hoje CEO do grupo MTN Global Services, que fica na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais. Senhor Antônio Neri, muito obrigado por aceitar ceder essa entrevista para nós. Nós sabemos que é muito difícil, né? Um dia sempre cheio. Vamos lá. Eu que agradeço aí a oportunidade também de estar sendo entrevistado por formandos aí, né, da faculdade, e estamos à disposição. Muito obrigado. Senhor Antônio Neri, como é que surgiu a ideia de se tornar um empreendedor na sua vida? Bom, era uma ideia, na verdade, antiga já, que eu tinha, mas nunca tinha colocado em ação, porque eu trabalhei muitos anos em grandes empresas e sempre com um emprego muito sólido, né, e bastante envolvimento na área de logística, suprimentos, importação e exportação, sempre foi uma área que eu gostei bastante. Mas, então, sempre muito assim, focado nessa área de atuação, e trabalhando em grandes empresas você tem até uma certa segurança aí também como profissional. Mas no final do ano de 99, em dezembro de 99, em função de uma crise de mercado aí para a última empresa que eu trabalhava, ela fez uma redução de 50% do quadro da empresa na época, e eu saí, fui agraciado com essa liberação aí do meu último emprego, né? E eu comecei a buscar empresas na região que precisavam de consultoria na área de comércio exterior e logística, para aproveitar a grande experiência que eu tinha na área. Então, com isso, eu comecei a visitar várias empresas, comecei a conhecer as necessidades dessas empresas, e muitas delas tinham intenção de começar a importar ou já estavam importando, mas não tinham experiência, não sabiam como lidar com documentação e tudo mais. Então eu acabei me identificando com esse tipo de trabalho, e assim nós começamos a MTN, trabalhando com esse processo de atender aos clientes, primeiro como consultoria e depois efetivamente realizando os processos de importação e exportação, a parte de liberação alfandegária, logística e tudo mais. Muito legal. Houve, nesse momento, alguma influência ou, de qualquer maneira, o apoio da sua família? Como é que foi essa questão? Sim, sempre tivemos o apoio da família, né? Sempre tive o apoio. Na época, quando nós abrimos o nosso... Inicialmente eu comecei fazendo um trabalho home office, a minha esposa trabalhava, e eu fiquei em casa cuidando da casa e trabalhando em home office, né? E aí logo em seguida a gente fechou nossa parceria com a Federal Express e nós tivemos que abrir um escritório. E quando nós abrimos o escritório, o apoio que eu tive foi da minha esposa. Ela esteve o tempo todo trabalhando junto comigo e dando apoio quando eu estava viajando e fazendo o trabalho de campo. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas? As dificuldades que a gente enfrenta são sempre, basicamente, as dificuldades do Brasil em si, né? O Brasil é um país que tem muita volatilidade na sua política, na sua parte econômica. Então, uma hora o dólar está a R$2, outra hora ele está a 4, e quando o dólar tem esse tipo de variação, o processo se torna... Os empresários deixam de investir, deixam de importar ou deixam de exportar, porque o dólar cai muito, aí não compensa. Todas essas mudanças políticas que constantemente acontecem no Brasil sempre influenciam também bastante, né? Então as dificuldades maiores normalmente estão por aí, porque o restante é a tua dedicação que traz o resultado do negócio, né? Obviamente não pode deixar de colocar aqui a alta carga tributária que existe no nosso país e que o empresário tem que pagar de uma forma que a gente acha que não seja justa, mas a gente conseguiu vencer. A gente aguenta, né? Por que desse ramo de atuação? Afinidade, experiência? Muito voltado pela experiência. Eu comecei minha carreira como estagiário, nem sei, uns 40 e tantos anos atrás, né?
E realmente eu acabei sempre trabalhando nessa parte de logística, desde o início da carreira. Então eu comecei trabalhando na parte de PCP, depois compras, né, isso na década de 70, 80, e aí eu fui ganhando toda essa afinidade com a parte de importação, exportação, compras nacionais, logística, de transporte e tudo mais. Então acabou que eu tive uma grande experiência, 30 anos de experiência nessa área, que aí me facilitaram para iniciar a MTN, aproveitando toda essa bagagem. O senhor já nos contou como é que a empresa se iniciou, né? Como é que foi o início aí da MTN. A MTN está há quanto tempo no mercado? Nós vamos fazer 20 anos o ano que vem. 20 anos já de consolidação da Exatamente. empresa, né? Bacana. Para encerrar, senhor Nélio, o que o senhor diria a alguém que está pensando em iniciar o próprio negócio? Inicia. Eu diria de cara isso, inicia. Eu acho que tem que saber o que quer, é importante isso, né? Saber, eu quero iniciar um negócio. Vou vender pipoca, tudo bem, mas você sabe fazer pipoca, você sabe o que o mercado da pipoca oferece, quais são as possibilidades, você vai fazer alguma coisa diferenciada ou não, né? Ontem até no Pequenas Empresas e Grandes Negócios na TV eu vi de manhã um vendedor ambulante que fica próximo à Avenida Paulista em São Paulo. Ele criou uma maneira diferente de vender, ele se vestiu de uma forma diferente, ele cumprimenta as pessoas, pega na mão da pessoa para cumprimentar e tudo mais, e ele chamou tanto a atenção que uma padaria grande do lado resolveu ajudá-lo e passar para ele os produtos da padaria para ele vender no semáforo, e ele ganha uma comissão em cima dos produtos que ele vende e ao mesmo tempo ele faz um marketing da padaria, né? Uma coisa muito interessante. Ele botou lá um chapéuzinho virado assim na cabeça, um paletó, todo estiloso, uma forma diferente de se apresentar, e eles brincaram, né? O magnata das balas, porque ele vende muito, e isso as pessoas todas conhecem, as pessoas que passam na rua conhecem e param e acabam comprando alguma coisa. Ele criou alguma coisa diferente, mas ele conhecia o mercado dele. Isso que é importante, você tem que saber o que você quer e como que você vai atuar depois. Eu diria então que não é o que se faz, mas como se faz. Muito do como se faz, e é suor, muita dedicação. Senhor Nélio, muito obrigado Okay. Pela felicidade aí de poder entrevistar o senhor, de poder passar essa experiência, essa história tão bacana para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço e fiquem à disposição.